Eu falo bem. Tá bom, não se preocupe. Fala seu jeitinho, só tente falar um pouquinho mais alto, Ah. tá bom? Bom dia, dona Isabel. Bom dia. Seu nome completo? Isabel Conceição do Carmo Frazão. Dona Isabel, a senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com Fernando Menezes Costa, o réu? O réu? Sim, essa. Não. Não. Não, eu não tinha intimidade com ele. Só que eu A senhora é mãe da vítima, é? Se acalma, fique tranquilo, tá bom? Eu sou mãe do Beba só um pouquinho. Se controlar para a senhora poder falar, tá bom? Tá? Para a senhora poder dar as explicações, tá bom? Tá, dado o seu estado emocional, o estado emocional dela, senhores, eu vou ouvi-la como informante. Eu vou dar a palavra o promotor vai lhe fazer perguntas. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. Conte para nós o que a senhora sabe desses fatos da morte do seu filho, né, o Fernando Menezes Costa. Ele é um monstro, matou meu filho, que ajudava tanto ele. Ele não é patração, ele é um bicho, tem que dar na jaula. Aliás, na verdade, o seu filho é o José Nazareno do Carmo Belo. Isso. Ele era amigo, era conhecido desse acusado Fernando? Não, ele tinha uma carrocinha, ele trabalhava lá na Bernardo Saião, então ele dava o carro dele desse jovem. Eu não sou de contar mentira. Meu filho era viciado e a minha mãe é também viciada em droga. Por causa de droga, nenhum matou meu filho. Foi. Tá, a senhora está dizendo que o seu filho era viciado em droga, né? Mas ele trabalhava. Mas o motivo dele ser morto foi isso? Foi. Por causa de droga, esse daí matou meu filho. Foi. Esse outro acusado, ele usava droga também? Ele usa droga, ele usa e vende os mendigos. E a senhora sabe dizer se alguém viu lá isso? Olha, alguém, eu não sei, eu sei que o meu filho era muito alegre, gostava de todo mundo. Ele foi nascido e criado na Bernardo Saião. Só isso que eu tenho a dizer, que esse homem, ele pode matar, assim como ele matou meu filho, ele pode matar o ele tem que estar preso. Mas quem está preso é meu filho. Eles chegaram a ter antes algum desentendimento, alguma briga? Não. Meu filho era bobo. Dava um carro dele para ele trabalhar. Ele não Tá matou. bom. Obrigado. Satisfeito da minha parte, tá, Tá excelência? bom. Doutor Alex. Doutor, a senhora não viu nada, eu não tenho pergunta, para poupar a senhora todo esse sofrimento, excelência. Sem pergunta. Tá. Os jurados têm alguma pergunta a ela? Podemos dispensá-la? Dona Isabel, obrigado por sua participação. A senhora pode ir, tá bom? Muito obrigado. Sr. Jonatas, o senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o réu? O senhor se incomoda em depor na presença do réu? Não. Traga o réu, por favor. O Fernando, o senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o Fernando de Menezes Costa?
Não, não tem nenhum parentesco, nem amizade. Ele morava na minha casa, numa kitnet minha. Tá. O senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. O senhor vai responder perguntas do promotor, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Na época ele morava num kitnet seu, era? Isso. Quanto tempo ele morava lá? Olha, eu não sei te precisar porque eu não fiz a gente não fez um contrato, né? Ele trabalhava como pedreiro e na época ele foi sentar uma grade na casa do meu sogro e falou que estava precisando morar, estava numa casa, e minha esposa falou que nós tínhamos essa casa. E ele só que precisava de uns reparos, né? E ele disse que iria fazer os reparos e a gente descontava no aluguel. E foi esse acordo. Ele entrou para casa, foi para lá, começou a morar. Aí foi a época que aconteceu. Acho que ele não morou muito tempo, morou 6 meses na casa, eu acho. E aconteceu o fato, né? Do crime lá. Mas eu não estava presente na hora do fato. Eu estava na minha casa, que é bem em frente ao bar, e na hora da ocorrida eu me encontrava dentro. E eu já eu escutei o alvoroço todo ali e saí pro pátio e olhei na sacada, ele já viu o pessoal gritando, aí os familiares do rapaz, do falecido, eles queriam invadir a casa para quebrar tudo, né? Aí eu corri para lá e tal, minha esposa, para dizer que a casa não era dele, era nossa. Aí foi isso. Apontaram outra pessoa ou só ele como acusado disso? Na época foi só ele. O senhor falou aqui na audiência anterior que falaram que foi ele. Quem foi que falou que foi ele? Olha, foi o comentário que correu lá na frente, né? As pessoas que estavam lá, né? O dono do bar, que é meu vizinho lá, e foi eles que comentaram, disseram, e eu tive que ir para conter o pessoal, para não quebrarem a casa, né? O senhor disse que tinha uma filmagem de uma câmera também. Isso, foi isso. Era de um outro comércio que tinha ao lado, né? Na época, agora que não existe mais. Eles tinham uma filmagem dele, mas não cometendo o crime. Ele passando assim, indo embora. Tá entendendo? Aí o filho do dono do comércio, é meu amigo também, ele tinha essa no celular dele e me mostrou. O senhor viu essa filmagem? Eu vi. Apareceu ele saindo com uma faca na mão? Eu não recordo se está com a faca na mão. O nome do homem é Caiá, é? Isso, é o proprietário da casa lá. Que tinha a filmagem. Era. Sabe se entregaram para a polícia? Eu não sei. O senhor disse também que o motivo da briga foi porque José Nazareno foi pedir vinho ao acusado. Foi isso que disseram lá, né? Eles estavam bebendo e parece que o Nazareno foi pedir pro Fernando, aí o Fernando, não sei o que aconteceu lá entre eles, aí aconteceu que eles se desentenderam. Mas também foi o que eu ouvi pelo povo lá, né? Tá, e depois disso ele foi preso ou não? Eu acho que não, acredito que não, né? Ele continuou morando lá no kitnet? Não. Ele lhe entregou o kitnet? Ele foi embora, eu tive que tirar as coisas dele, né? O filho dele também parece que estava morando com ele, tirou as coisas dele. E eu fechei a casa. Ele era usuário de droga? Não sei. Ele trabalhava com essa vítima num carrinho na rua? Também não sei te dizer. Ele sempre estava por lá, assim, ajudando as pessoas aqui, né? Fazer um frete para cá, para ali, assim, tal. Satisfeito, excelência. Doutor Alex. Excelência, eu também não tenho perguntas. Obrigado pelo comparecimento. Satisfeito. Jurados, alguma pergunta? Só um instantinho, senhor. Jurados, alguma pergunta? Posso dispensá-lo? O senhor está dispensado. Muito obrigado. Muito obrigado. Dona Cristina, a senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o Fernando aqui?
A senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o seu Fernando? Eu era a mulher dele, tenho filho com ele. Tá, vou lhe ouvir como informante. A senhora vai responder perguntas agora do promotor, tá? O doutor Nadilson vai lhe fazer perguntas. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. Conte para nós o que a senhora sabe desses fatos. A senhora já foi ouvida antes. Sim. A senhora falou umas coisas. Conte para nós o que a senhora lembra. O que eu lembro, quando aconteceu esse fato, eu não estava mais com ele. Uhum. Tinha deixado dele. Certo. Aí ele estava morando com o filho lá, era? Sim. Nesse kitnet. Sim. E ele trabalhava com o quê? Ele é pedreiro. Uhum. E quando aconteceu isso, ele foi embora de lá com o filho ou não? Eu não sei, por causa que eu soube, eu estava lá na casa da minha cunhada. Uhum. A senhora não perguntou para ele nem para o seu filho? Não. Quem foi que falou que foi ele que matou essa vítima? Comentários da rua que eu escutei. A senhora morava lá perto também? Na outra rua eu morava, na 20 de fevereiro. E o filho continuou morando com ele? Não, agora eu que estou morando com meu filho agora. Não é porque ele tinha que idade, o filho? Nessa época eu não me lembro. Deixa eu lhe perguntar, ele conhecia essa vítima? Eles eram amigos? Não sei. Trabalhavam juntos? A senhora sabe dizer alguma Não sei coisa? informar. O Flávio Cristiano é seu filho. Sim. Ele que lhe telefonou para contar, foi? Não, eu estava na casa da minha cunhada e foram falar. Lá na casa da minha cunhada que tinha acontecido esse fato. No que consta na polícia que a senhora falou que recebeu uma ligação de Flávio Cristiano. Contando, por isso que eu estou lhe perguntando. Ele chegou a lhe ligar ou a senhora conversou com ele Eu não tô pessoalmente com seu filho? Eu não estou lembrada. Só sei que eu estava nesse dia lá na casa da minha cunhada. A senhora chegou até a ver o corpo, o cadáver, foi? Não, não, não. A senhora chegou lá na casa dele com o filho? Não, eu não sabia nem onde eles moravam. Nem na casa dele, nem Não. na casa do pai dele. Não, não, não. A senhora conheceu José Nazareno do Carmo Belo, conhecido como Toco? Eu enxergava ele. Chegaram a comentar que poderia ser outra pessoa, só comentaram que era o Fernando. Sim, falaram que era o Fernando. Uhum. Ele continuou morando lá? Quem? Ele continuou morando lá, o Fernando? Eu não sei informar. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Doutor Alex. Senhora, só lhe perguntar, senhora, bom dia, aqui do outro lado. Ó, Cristina, do outro lado aqui. Olha, a senhora é a ex-companheira do Fernando? Sim, Ah, tá bom. Tá bom. Estão separados há muito tempo? sim, Há mais de quanto tempo? Mais de 10 anos? sim. Então, quando aconteceu esse fato, vocês não estavam juntos? Não. Certo. Por quanto tempo a senhora foi companheira dele? Acho que mais de uns 7 anos, por aí. Ah, uns 7 anos. Bom período, né? Entendi. Aí tiveram um filho, foi... 3 filhos. 3 filhos Sim. desse relacionamento. Os 3 são dele. Uhum. Já estão grandes, é? Então, Estão todos grandes, maiores já? são 2, porque morreu um, tem 2. Entendi. E como é a convivência entre vocês hoje? Eu não sei do paradeiro dele. Depois, quando eu me deixei dele, não sei mais do paradeiro dele. Ah, então a senhora não tem hoje nenhum contato com ele. Uhum. E os filhos? Oi? E os filhos, tem contato com ele? Meus filhos tenho. Os filhos de vocês, têm contato com o Fernando, pai? Eu não sei. Ah, a senhora não sabe. Enquanto a senhora esteve com seu Fernando, àquela altura, por 7 anos, era uma pessoa pacífica, uma pessoa violenta? A senhora teve algum problema? Normal? Não, é tranquilo. Tranquilo. Terminaram por situações normais, não foi? Já não deu mais certo mesmo. Deu mais foi certo. Pro seu canto. Entendi. Tá bom. Obrigado. Satisfeito, senhor. Os jurados têm alguma pergunta a fazer? Posso dispensá-la? A senhora está dispensada.
Seu Fernando, o senhor foi denunciado no dia 25 de janeiro de 2018 pelos seguintes fatos. Segundo consta no inquérito, no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 16h30, na Avenida Bernardo Saião, entre José Bonifácio e Passagem Monte Serra, bairro Guamá, Belém, o senhor desferiu golpes de faca contra a vítima José Nazareno do Carmo Belo, 49 anos, ocasionando-lhe a morte. A vítima e o senhor estavam numa coberta à margem da via pública, conforme o endereço antes mencionado, pois era um local onde se reuniam os que costumavam ingerir bebida alcoólica, vulgarmente conhecido como papudinhos. A vítima, conforme relatos de sua mãe, era alcoólatra. O senhor chegou ao local com uma garrafa de vinho. A vítima solicitou um pouco para beber, mas foi negado pelo senhor. Em troca, o senhor sacou uma faca que trazia consigo e efetuou golpes contra a vítima, que caiu no local. Pessoas que estavam próximas acionaram o SAMU, mas quando a equipe chegou, a vítima já havia falecido. O laudo ainda não foi juntado aos autos, mas as testemunhas indicam que tenham sido 3 lesões, uma na cabeça, uma no braço e outra nas costelas, o que será melhor averiguado nos autos. Após o crime, todos comentaram no local que o senhor foi o autor. A ex-esposa e o filho do senhor foram ouvidos e confirmaram que o senhor, depois da morte, foi procurado, mas não mais encontrado no local onde residia. Depois do crime, o senhor evadiu-se e assim está até hoje, ou estava. Foto sua está nos autos, declaração de óbito na folha 9. Por tudo isso, o Ministério Público entende que o senhor praticou o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e deseja que o senhor seja trazido a julgamento neste tribunal do júri. Senhor Fernando, o senhor está aqui para falar sobre esses fatos. O senhor não é obrigado a falar, fala o que quiser. Se quiser ficar calado, pode falar, é um direito seu. Pode ficar calado se quiser. Mas antes vamos verificar sua qualificação. Muito bem, senhor Fernando. O senhor nasceu em 1º de fevereiro de 65. 1/2/65. 65 ou 75? Não, 65. 65. Tá, filho de Maria Menezes Costa e Orlando Monteiro Costa? Isso. O senhor namora na Monte Serra, número 53, no Guamá? Olha, minha casa está lá ainda, só que eu fui proibida pela justiça de morar lá, devido à família dele morar lá próximo. Aí o senhor mora onde? Estava dormindo na rua. O senhor está morando na rua? Eu estava em Barcarena trabalhando um tempo lá, e depois eu vim para cá, que eu vim me apresentar. Aí estava na pandemia, aí eu fiquei sem orientação, que eu não podia... Tá, atualmente o senhor mora onde? Na rua? Agora, nesses tempos, uns dias atrás, eu estava na casa da menina aí. O senhor está na casa da menina? Com meus filhos. Do seu filho? Foi quando chegou essa notícia que eu tinha que me apresentar. Tá, mas o seu filho mora onde? O senhor sabe o endereço? É o mesmo endereço dela. Tem alguma filha dele aí? Nossa. Isso. Ah, da Cristina? Mesmo. Só mora o endereço da Cristina, né? Nós temos o endereço da Cristina aí, né, Márcia? Ela foi intimada, deve ter. Ela está há pouco dia lá. Não tem nem o quê? Não tem nem um mês que eu estou lá. Tá bom. O senhor é casado, solteiro, amigado ou está sozinho? Eu não estou mais com ela, eu foi um tempão já. Hoje o senhor está só? Estou só. O senhor tem filhos? Com ela. Quantos filhos? Com ela são 3, mas eu tenho 5 filhos. Tá, qual a idade do mais novo? Mais ou menos, quantos anos tem o mais novo? O mais novo? Sim. Hoje só ela que sabe direito. O senhor não sabe a idade do mais novo, não tem nem ideia? Tem 10 anos, 15 anos, 20 anos? Ele está com 17 a 18 anos já. Tá, e o mais velho, tem quanto mais ou menos? O mais velho faleceu. Não, o mais velho está no Rio de Janeiro, que é minha filha, mas não é filha dela. Qual a idade dela, mais ou menos? Está com 32 anos. 32? Tá, desses 5 filhos, um já morreu, é? É, o Fernando Júnior. Tá, então só tem 4 vivos. Esses filhos, 4, são com quantas mães diferentes? Denis, esses filhos são com quantas mães diferentes?
É a Mita, a Fernanda e essa aí, a Cristina. São 3 mães dos 5 filhos, né? Tá bom. O senhor estudou até que série? Vai supletivo? No supletivo o senhor foi até que ano? Até a 6ª série. Sabe ler e escrever? Sei. Qual é a sua profissão? Sim, várias profissões eu. Faz um monte de coisa, né? Tá. Tá bom. O senhor responde a algum processo criminal fora este? É que quando eu era jovem, quando eu era solteiro, eu andei fazendo umas besteiras que a gente bebia, sabe? Mas acho que isso não gosta mais. Faz muitos anos já. E qual foi a besteira que o senhor andou fazendo? Não entendi. E nessa época, qual foi a besteira que o senhor andou fazendo? É que a gente estava bebendo, a gente estava liso, a gente queria beber mais, a gente foi no supermercado e eu peguei um negócio de cachaça lá. Só que a segurança viu, me mandou Tá, no mercado tá, e mandou entendi. empreender. Tá bom. Tá bom. O senhor é usuário de drogas? Já fui, faz muitos anos que eu deixei. E álcool? Álcool eu já estava mais de 2 anos sem beber, que eu estava no tratamento, lá na Missão Belém, aí lá não bebi. Depois que eu saí, comecei a beber, mas só no final de semana. Então o senhor tem bebido só no final de semana? Tá bom. Sobre esses fatos aqui que o senhor teria matado o Fernando, o que é que o senhor tem a dizer? Desculpa, o senhor teria matado o Zé Nazareno. O que é que o senhor tem a dizer? O senhor não é obrigado a falar. Se o senhor quiser ficar calado, pode ficar. Não, porque quando aconteceu isso, ele chegou doidão, como eu falei lá, né? A gente botamos ele lá na cadeira, lá sentado, para ele não ficar no meio do... que tá no chão lá. Aí ele ficou resmungando lá na cadeira lá. E quando assou o churrasco, eu fui levar um churrasco para ele, que era amigo desde a infância. Vocês dois? Só que ele estava muito doido, estava lá no chão, a gente estava passando por cima dele. Ele estava muito doido? Aí eu fui lá e peguei um churrasco para ele, já peguei o talher, que foi a besteira que eu fiz. Não era para ter levado com o talher. Quando eu fui baixar o churrasco em cima da mesa lá, ele me socou, ele com um pau aqui, quebrou meu óculos, que esse óculos eu tirei para poder ingressar na RIP, que eu sou míope, e tinha que usar esse óculos. Aí ele socou e quebrou meu óculos e voou meu óculos. Aí eu fui atrás do meu óculos e fui reclamar, por já que tu fizesse aqui. Foi aí que ele pegou no talher e começou a puxar da minha mão. Se eu puxar, me dava soco. Aí, numa vez que ele me deu o soco e puxou o talher, eu soltei o talher. Ele tinha uma bola de sangue bem aqui, a pontinha da faca pegou em cima dessa bola de sangue. Eu ia lá pro balcão falar com o Dião, só que eu vi que ele saiu assim, e por cima do ombro dele estava espirrando sangue. Eu fiquei com medo. Aí falei com o pessoal, olha, eu vou me sair, que aconteceu um problema aí dentro. Foi isso que eu fui me embora. Aí depois eu soube que a polícia estava atrás de mim. Tá, entendi. Mas então o senhor está dizendo que foi nessa briga entre vocês dois que ele foi tentar tomar sua faca e terminou ferindo ele? Pô, praticamente ele se furou. Ah, o senhor disse que ele se furou, né? Não, ele puxou da minha mão, quando ele puxou eu soltei. Tá, pergunta do Ministério Público. Deixa eu lhe perguntar. Antes disso, né, o senhor não foi ouvido, desapareceu do processo. Qual foi o problema? Assim, o senhor não se comunicou com o fórum, o que foi para não lhe acharem primeiro? O senhor sabe dizer o motivo? É porque eu tava indo na defensoria e estava me orientando, que era para me assinar. Eu ainda cheguei a assinar ainda umas vezes aí, só que negócio da pandemia aí, e também eu não tinha onde morar, eu acabei indo lá para Barcarena. Daí eu me desliguei do... Ah, tá. O senhor foi para Barcarena, né? Foi. Tá. E deixa eu lhe falar, vocês trabalhavam juntos, senhor, essa vítima? Tem uma história de um carrinho, parece que ele lhe emprestou. Como era isso? Carrinho? Carrinho. Ou não? Não, eu tinha um carrinho que eu juntava a garrafa PET quando eu estava de folga, final de semana, que eu não trabalhava, eu juntava a garrafa PET para levar lá para a fábrica de vassoura, que era para fazer vassoura. Aí quando esse dia era feriado, eu tava até com esse carrinho lá.
Deixa eu lhe perguntar, e nesse dia vocês estavam bebendo, estavam usando droga? O que era que vocês estavam fazendo lá? Pode falar a verdade, eu tinha acabado de chegar do Rio. Esse negócio de droga foi antes de eu ir pro Rio, porque a minha filha evangélica, ela chorou quando eu recebi, lá na RIF, eu recebi, ela já estava com 6 ou 7 meses já lá. Aí eu achei de lavar a piscina dela, ela me deixou sozinha domingo todinho lá, que ela foi passar o dia da igreja. Aí eu convidei os pedreiros que estavam me ajudando lá, os serventes, que estavam me ajudando lá, a minha filha tinha gravado umas músicas do Pará. Eu botei no meu celular e botei na caixa de som lá e convidei mais. Ele estava bebendo lá e trabalhando lá, lavando a piscina, capinando o quintal, e quando ela chegou, ela não entrou na casa lá. Ela veio correndo, me abraçou e sentiu o cheiro da bebida. Ela falou: pai, eu estava bebendo, pai? Aí ela viu a bebida lá escondida. Ela começou a chorar. Aí eu disse: esse meu filho, eu tô com saudade de Belém, eu pedi perdão para ela, que eu disse que não ia beber mais. Que devido a essa bebida que aconteceu aquele negócio lá. Mas, pois é, o senhor disse que brigou com essa vítima, com o falecido. O motivo da briga foi esse? Não tinha motivo nenhum para brigar com ele. Uhum. Como foi que vocês começaram a se desentender? Eu trabalhava com ele de vez em quando eu estava de folga, eu carregava madeira na carroça dele, e fazia frete de vez em quando. Não tinha nenhum motivo para brigar com ele. Mas, pois é, nesse dia, o que foi que houve, né, para gerar isso tudo? Como eu estou te falando, que eu estava pro Rio, aí me deram as minhas férias. Aí eu falei para minha filha, eu ia passar as férias em Belém, ela começou a chorar, porque ela passou 5 anos lá para poder vir aqui na terra natal. Eu estava com 1 ano e pouco lá, já queria vir aqui. Ele falou que as coisas não estavam bom por aqui, que eu estava bem lá, que eu ia sair da igreja, ia começar a beber, e o diabo ia tentar a minha vida. Aí eu falei: não, minha filha, então eu não vou não. Ela disse: pai, eu não sou sua família. A Hérica, que é a filha dela, não é sua família. Se é, minha filha, tá bom, não vou não. Ela ficou assim e pegou e falou: pai, então o senhor vai, pai. Eu vou orar pro senhor aqui, o senhor vai. Mas não deixe de ir na igreja não. Que nada, quando eu cheguei aqui em Belém, encontrei com os amigos, entre aspas, começamos a beber. Isso numa quinta-feira. Fui no banco, tirei dinheiro lá e convidei os moleques para tomar uma cerveja lá. Era a inauguração da primeira pista da Bela Saião. A gente arrumou uma barraca lá, os amigos lá arrumaram uma barraca lá, uma churrasqueira, e eu fui comprar comida para te assar. Ele estava assando a comida lá quando ele chegou lá. E gostava de amanhecer lá na rua, lá porra. E chegou lá e se jogou lá no meio da gente. E o cara de lá, do bar onde a gente bebia, estava fechado. Só tinha uma portinha aberta lá, que ele já tinha falado para ele vir emprestar umas mesas, umas cadeiras e a churrasqueira dele. Aí ele chegou lá e eu convidei um moleque lá para pegar ele, para carregar comigo e botar lá dentro, para ele sair, porque o pessoal estava passando por cima dele. Ele ficou lá resmungando lá. O primeiro churrasco que assou, eu fui lá e levei para ele. Foi aí que aconteceu, que ele segurou na minha mão com o talher e começou a me dar de soco. Começou a me dar de soco, aí voou meu óculos. Aí fui ver lá, o óculos estava quebrado. Aí eu comecei a esculhambar com ele. Aí ele começou a me segurar. Não, foi isso que ele me segurou. Não foi antes não, foi depois que eu fui esculhambar com ele lá, no negócio do óculos. Foi aí que ele segurou, ele viu a talha na minha mão e começou a puxar e me dar um soco. Foi isso que furou uma bola de sangue que tinha aqui no peito dele, assim. E puxando, a faca encostou, assim, a ponta da faca, nessa bola de sangue dele. Aí parece que deu hemorragia nele na hora lá. Eu fui lá com os caras lá, quando eu olhei para trás, ele estava sangrando muito. Peguei e fui-me embora. Foi só um golpe, foi? Oi? Foi só um golpe. Olha, para mim, porque eu vou lhe falar a verdade, eu estava meio
porque eu estava meio amanhecido e já estava bebendo de novo. Mas eu não sei se... E deixa eu lhe falar, essa faca era de onde? O senhor foi buscar num comércio ou não? Não. Essa faca era de lá de churrasco, a gente estava assando churrasco. Uhum. Obrigado, satisfeito, excelência. Doutor Alex? Seu Fernando, eu fiquei com uma dúvida, o senhor ainda bebe? Olha, eu passei um tempo sem beber, mas agora, esse tempo agora que eu estou na casa do meu filho aí, eu andei bebendo uns dias aí, mas eu andei passando mal. O senhor bebeu recentemente, depois de um tempo parado e passou mal? Passei mal porque uma vez me deu uma dor de cabeça lá na Vila do Conde, aí eu desmaiei lá na praia lá. Aí chamaram o pessoal para me socorrer lá. Aí me levaram, me trouxeram para Belém. Aí quando eu me acordei, eu tava numa maca, cheia de aparelho em cima de mim, assim, aí eu olhando assim, aí entrou um senhor, eu acho que era o médico. Aí disse, bom dia, seu Fernando. Disse, bom dia. Disse, eu posso se sentar? Aí eu fiz força e me sentei. Aí eu não podia falar muito, mas eu falei, eu perguntei para ele, que foi que aconteceu comigo? Ele falou, seu Fernando, o senhor está mais de 24 horas acordado, o senhor pegou um surto de bebida alcoólica lá na Praia do Conde, e não beba mais, que se quiser beber mais, não beba mais. E foi aí que eu passei um tempo sem beber. O senhor chegou a frequentar o AA, não? Alcoólicos? Frequentei 2 vezes. Chegou aí já? Cheguei. Entendi. Olha, nesse dia que aconteceu o fato aí, que o senhor assume, né? O senhor esclarece aqui que houve de fato essa situação, o senhor foi autor. O Nazareno, ele estava muito alterado, ele estava muito doido nesse dia ou não? Olha, ele sempre fazia isso, ele ia para casa dele, ia bom, ele fazia o frete dele, ia para casa dele, ia bom, e quando ele voltava de lá, já vinha de lá, eu acho que ele tinha usado droga e bebida. Mas Nesse dia o senhor tinha usado droga, não? Não estava usando droga mais. O que é que o senhor disse aí que faz muita coisa, o que é que o senhor trabalha, o senhor faz o quê? Olha, em carteira assinada eu já trabalhei só de pedreiro e de caseiro. Mas eu trabalho de carpinteiro, eu trabalho de jardineiro, ajudante de eletricista de 110. Faço várias coisas. Quando eu estou parado, que eu não tenho nada para fazer, eu limpo o quintal dos outros, tudo, só para não ficar parado. Entendi. O senhor passou um tempo em Barcarena, né? Passei. O senhor disse? Aí o senhor voltou de Barcarena tem quanto tempo? Olha, porque eu fui 2 vezes para lá. A primeira vez eu vim embora porque a minha irmã não queria que eu ficasse lá porque eu estava bebendo. Ela disse que se eu quisesse ficar bebendo, era para mim desocupar a casa dela, porque eu estava como é? Eu estava cortando a missão dela. Eu estava atrapalhando a carreira dela na igreja. Não, a minha dúvida é quanto tempo que o senhor voltou de Barcarena? O senhor está aqui em Belém já de volta há quanto tempo? Como eu estou lhe falando, eu vim 2 vezes para cá. A primeira vez que eu vim, eu passei lá pela quadrangular, lá em entroncamento. Eu fiz um tratamento lá, me deram mais roupa e eu voltei lá para ver o peso, passei pouco dia de novo lá. O senhor não entendeu a pergunta, mas tá bom, isso não importa, tá? Satisfeito, excelência, sem mais. Os jurados têm alguma pergunta a fazer? Muito bem, senhores, vamos suspender alguns minutinhos para os jurados irem ao toalete e a gente começar os debates logo em seguida. Com a palavra o Ministério Público. Bom dia ao nosso bom Deus que ilumine a sessão de julgamento, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente desta igreja, a sessão do Tribunal do Júri, doutor
Cláudio Hernandes, nossos cumprimentos nessa semana de trabalho que se inicia novamente, que é sempre um desafio. A todos os seus servidores também, nosso registro de agradecimento. Ao nobre defensor público, Dr. Alex Noronha, também nossas cordiais saudações. E aos demais policiais presentes, né, pessoas, familiares da vítima e senhores jurados. Márcio, eu queria só que mostrasse um trecho de um laudo, tá? Vou te falar aqui o ID, enquanto eu vou falando aqui. Está dizendo assim, 287 63282. 287 63282. E está esfacelado, são 3, né? É esse que eu quero, esse segundo só. Uhum. Aqui nós estamos em mais um daqueles casos, né, que nós já falamos antes, que é corriqueiro, né? Que são de pessoas que tem algum desentendimento, né? Sempre vai ter um motivo, às vezes não é descoberto, mas sempre tem um motivo. E que naquele estado de uso de álcool, de droga, acaba havendo um assassinato. E aqui o caso também tem essa mesma dinâmica dos outros que a gente tem falado aqui, né? Aquela coisa, ninguém quer se envolver, ninguém quer falar e ninguém quer contribuir. E nessa história toda, houve comentários na época, né, das pessoas que apontavam o Fernando Menezes como autor dessa morte da vítima. Todo mundo falou que era ele, todo mundo apontou, não apontaram ninguém diferente, né? E nesse contexto, foi que ele foi indiciado, que o processo continuou contra ele. E o que aconteceu durante a instrução, né, essa fase que tem antes de vir para cá, as pessoas falaram que não viram nada, as testemunhas. Foi praticamente a mesma reprodução do que foi visto hoje, e sendo que em juízo a testemunha Rodney Cardoso Fernandes foi aquela testemunha que disse, não, eu cheguei a ver uma câmera da gravação desse cacá, desse comércio, e eu vi, ele estava com a faca na mão, saindo de lá, e contou o motivo, né, do que aconteceu. Depois ele falou que não, né, que viu ele saindo, mas não viu com a faca. Os senhores ouviram hoje. Mas o que aconteceu? Houve o recurso da defesa, da defensoria para o tribunal, para que não houvesse julgamento, que ele não fosse julgado, porque entendeu que eram indícios muito frágeis. Foi só o Rodney que disse que viu ele na filmagem e essa filmagem não foi juntada no processo. Não sei por que motivo. E aí o que aconteceu? Claro que eu falo assim, os juízes têm os poderes, às vezes a gente desmerece, mas eles têm, né? Essa coisa de ficar sempre pensando, tentando entender, tentando descobrir, tentando deduzir as coisas. Lá no tribunal entenderam assim, não, pode ser ele sim. Todo mundo apontou que foi ele, e dizendo assim que a decisão era dos jurados para ele ser colocado em julgamento,
que deveria ser prestigiado o julgamento pela sociedade. E o que o caso chegou até hoje. Mas o que aconteceu? Não tínhamos confissão do Fernando na delegacia, não tínhamos confissão do Fernando em juízo. Aí quando foi hoje ele falou, ele foi ouvido. Aí tornou mais fácil, né? Já que houve a confirmação, não, foi o autor. Porque inicialmente houve essa dúvida, né? Porque só falaram, alguém disse que viu ele na filmagem, mas não apresentou a filmagem, o Rodney. Então quando ele fala, não, fui eu, essa fase a gente já supera que a autoria, né? Foi ele. Aí eu queria só, consegue, Márcia, a imagem? Já? Aí eu queria mostrar isso também, porque quando o Ministério Público ele faz a denúncia, nem sempre ele tem um laudo pronto. Então a denúncia fala assim, vários golpes, paulada, não tem nada disso. O laudo, ele, do local do crime, eu só quero uma... A faca ficou lá. Passa. Vai, mas... Passa. É aqui, tá. Aí depois tu passa o próximo. Só para mostrar que a perícia aponta que a morte se deu... Bem aí, Márcio, tá bom aqui. A perícia diz que ele faleceu em razão dessa perfuração no tórax, nessa região do flanco, né? Que é um corte profundo, mas ali no braço dele dá para ver que tem 2 riscões, um mais forte e outro mais suave, tá? Só para a gente entender isso, que vai aparecer depois o... É bem aí, ó. Aí, tá bom. Aí o que aconteceu? A perícia ela levantou o braço para mostrar o corte profundo, que foi esse, o fatal, que causou hemorragia, tá? Eu até perguntei para ele quantos golpes, né? Ele falou que nem sabia direito. Mas assim, o que interessa pra gente nesse primeiro quesito, que a vítima ela morreu em razão desse golpe, ela não morreu por outra causa, tá? Foi isso. A vítima ela morreu em razão desse golpe. Aqui no braço, né, tinha esses 2 riscões de faca. Aí eu fiquei tentando imaginar, né, como foi isso que aconteceu. E lendo aqui o que a perícia achou disso, né? Aí o que a perícia diz, está no laudo de local com cadáver, no 9.1.1. Ele só fala assim, a vítima foi agredida com a utilização de arma branca, a ação ocorreu de forma frontal, atingindo prioritariamente a lateral esquerda do corpo da vítima. Havia manchas de sangue sobre a superfície corporal da vítima, que indicam que a ação ocorreu enquanto a vítima estava ainda de pé. Não foi possível definir se a ação teve ou não início no interior do bar, uma vez que o mesmo estava fechado, não sendo possível adentrar ao imóvel para proceder o exame. Moral da história, o laudo do local do crime, né, com cadáver só disse assim que a vítima foi atingida de pé, tá? Que a vítima foi atingida de pé, o que fala, né? Eu falo assim, facilitou pra gente, não facilitou muito, né? Facilitou um pouco. Aí o que eu falo sempre, às vezes as pessoas falam assim, foi tantos golpes, os golpes que conseguiu atingir, né? Tem a invertida que vai para cima, nem todos conseguem atingir, é igual tiro, né? Às vezes dá 10 tiros e só um que acerta na pessoa e mata, né? Então tem essa discussão. Aqui pelo golpe
no braço deles 2 riscos. Eu deduzi, olhando, como foi para ele ser atingido, né? Com esses 2 golpezinhos aí no braço. Aí eu deduzi que ele não conseguiu de primeira, né? Senão teria cortado mais profundo até o braço primeiro. Ele não conseguiu de primeira, né? Então, de tal forma que havia, na minha dedução, tá? Que ele estava investindo contra a vítima para atingi-la, minha dedução. Mas que ele conseguiu dar esse golpe fatal, que foi esse último que causou o óbito, tá? É só uma parte da minha dedução, como foi para parar esses 2 golpes menores no braço da vítima, próximo desse outro fatal. Então, esse primeiro quesito é que a vítima faleceu em razão disso, sim. O segundo, o autor foi ele, ajudou muito, né? Houve uma confissão aqui. Sim, foi ele o autor, a gente não tem dúvida, não havia outros terceiros na cena, né? Aí vem o outro quesito, que é o jurado absolve o réu, que é um quesito que pertence aos jurados, né? O jurado pode dizer sim, dizer não, de acordo com a sua convicção, com base em prova, sem base em prova, não precisa fundamentar esse quesito. A gente entende que não, né? Até porque levamos o caso adiante, dizendo que não, que ele merece ser condenado, que naquele momento não houve não legítima defesa, até porque ele investiu contra esse homem. E também porque havia nessa fala do Rodney de que ele foi se armar, mas não tem essa filmagem, né? Mas como eu estou falando, às vezes para quem está para cá, desse lado, não vale para a gente decidir. Mas para o jurado vale, para ele decidir tudo, todos esses elementos. O jurado pode também decidir, eu quero absolver com base em princípios religiosos, princípios filosóficos, do contexto social, então é uma questão dos jurados, tá? Mas assim, aqui o Ministério Público entende que sim, que ele merece ser condenado. Aqui a parte do motivo, né? Que foi a recusa da bebida, até pela fala do réu não ficou muito precisa no nosso entendimento. Qual seria o motivo principal desse desentendimento? Ele falou da filha dele, que estava insatisfeita dele ter escondido uma bebida, mas eu realmente não entendi. Eu falo que um dos desafios da gente também no processo não é só ouvir as provas, entender as provas, né? Às vezes a gente não consegue entender até as falas direito, né? Eles contam, às vezes a gente não entende direito. Então realmente não ficou muito claro qual seria o motivo para mim. O motivo inicial que o Ministério Público falou foi que ele teria recusado bebida, né? Mas eu vi aqui ele falar outras coisas. De tal forma também, como eu falo, sempre existe um motivo, né? Para a gente ter raiva do outro, ódio, querer matar, brigar. Tem uma coisa que ocorre primeiro, né? Que a gente chama de motivo. Mas assim, depende dos jurados também reconhecer o motivo. Fica a cargo dos jurados. O doutor Alex vai falar que se reconhecer o motivo aumenta a pena, o juiz também explica isso, mas de tal forma também a motivação fica a critério dos jurados, tá? A nossa parte é dizer assim para os senhores, sim, a vítima morreu em razão desses golpes. 2, foi ele o autor desses golpes. 3, a jurada absolve o réu, a gente entende que não, o Ministério Público, tá? Mas os senhores têm a prerrogativa constitucional de discordar, até mesmo com as partes. Aqui, independente disso, né, independente de qualquer resultado, mas assim, os senhores e senhoras viram que ele é uma pessoa bem humilde, né, até na forma de se expressar, e ele falou, né, o que aconteceu, na sua visão, na forma de se expressar, e disse que ocorreu, e
que realmente matou a vítima, né? Não ficou caracterizado na fala dele que houve uma legítima defesa, mas a gente entende que ele já vai ser beneficiado caso ele seja condenado pela confissão, né? Condenado já vai ter a redução pela confissão e também vai ser garantido o direito dele recorrer liberdade também, tá? Então, desse ponto, a gente também está ratificando o que ele falou, né? O que ele falou e diante da gravidade, né, do que aconteceu, porque também é uma vida humana, né? Eu acho que todas as vidas humanas importam, né, para a gente, para o Estado aqui oficial, todas as vidas têm importância, mesmo que a sociedade ela não faça isso, né? Ela exclui determinadas pessoas, elege algumas categorias como matáveis ou que ninguém se importa, né? Eu falo, quando é mais pobre, se importa menos, o Estado se importa menos, demora para fazer os laudos, etc., né, nesses contextos sociais. Então, assim, aqui eu peço para os senhores jurados reconhecerem que ocorreu um crime, né, e que façam justiça para o caso, são os termos. Obrigado. Excelentíssimo senhor, juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri Popular, Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima. Cá estamos novamente, excelência, pelo dom que Deus nos dá, que sobretudo é o dom da vida, de poder acordar cedo, levantar e estar aqui. Peço eu sempre que seja feita a vontade dele, não a minha, mas reunidos para fazer essa que é a justiça dos homens e das mulheres, sempre com algumas características muito próprias do que fazemos aqui, que é julgar um semelhante que senta ao centro do salão, normalmente alguém muito humilde, pobre, e sempre com a característica de que façamos o nosso melhor, Dr. Cláudio. É o que eu vejo em Vossa Excelência, um juiz de destaque do Poder Judiciário, que empenha todo o seu esforço para que os processos tenham um bom termo. O objetivo do juiz, isso convivendo com vários deles, eu observo que é sempre esse. É chegar no final do processo e tirar aquele processo da sua caixa, né, por assim dizer, da sua história, e partir para o próximo. Isso Vossa Excelência faz muito bem, doutor. Estamos aí em vias de sanear esta vara, num processo histórico que ela enfrenta, depois de muitos anos. Se Deus quiser, vamos chegar até este dia. A Amandinha, há 3 anos, praticamente, mais ou menos, o doutor Cláudio vem dizendo para mim, doutor Netilson, olha, está quase lá, a gente está quase chegando onde a gente quer chegar. Isso já vem se arrastando aí há 3 anos. É verdade. Mas esse dia vai chegar. Meu abraço novamente, doutor, a toda a equipe de Vai chegar, servidor. doutor. De mais longe já viemos, hein? Exatamente. Cada dia que passa estamos mais próximos, né, desse momento histórico do saneamento definitivo desta vara. E eu me Só sinto... pegando a deixa, doutor, na verdade é o seguinte, o que nós estamos fazendo de júri é coisa que já estão preparados. Os processos que estão em instrução não tem nem 30. São os novos, né? São bem, já posso dizer, saneado, né? Então essa pauta agora decorre das instruções que nós fizemos nos anos anteriores. Nós temos que fazer, eu só vou ter essa certeza quando tiver um café da manhã que Vossa Excelência proporcione aí pra gente, né? E que fale isso público, está aqui, chegamos lá. Até o senhor dar essa forra, eu vou ficar dizendo que ainda não está saneada. E a gente tem ainda muito o que fazer. Mas eu me sinto honrado, sabe, doutor Nadilson, de estar participando desse momento.
Eu sou o defensor público que, claro, conto com a colaboração prestimosa. Eu quero fazer até um agradecimento, doutor Cláudio, aos meus colegas. Nós somos 3 defensores públicos que oficiam aqui nas 4 varas do júri. Sou eu, doutor Domingos e doutor Rafael. Eu e o doutor Rafael, então, já há um bom tempo. Então, a gente já tem toda uma militância, né, nesses plenários aqui do Fórum Criminal. E, contando com o apoio deles, vez por outra, eu peço a um colega que me ajude por uma situação da vida que pode acontecer, né, como é o caso. Inclusive, eu vou pedir para o doutor Domingos fazer o júri amanhã, viu, doutor Cláudio? Que eu vou acompanhar minha mãe numa cirurgia que ela vai submeter aí. Ter esse apoio eu sempre tive. Mas, predominantemente, fui eu que estive à frente aqui da 4ª vara do júri, desde seu nascedouro, diga-se de passagem, né? Mesmo antes do doutor Cláudio Hernandes chegar, ainda na época do doutor Cláudio Rendeiro, né, quem conheceu aqui como Epaminondas, foi o primeiro titular desta vara. E ali a gente já estava, né? Eu fui defensor que desde aquele momento já estava aqui, a gente trabalhando. Então eu me sinto muito parte desse saneamento, sabe? Desse processo histórico de equilíbrio da vara. E doutor Nadilson, poder viver isso aqui com Vossa Excelência, né? Que está todos os dias também, de igual sorte, empenhando seu esforço, às vezes às custas da nossa saúde, porque viver tudo isso aqui é um estresse, né? Um estresse que vai para muito além do estresse físico, sabe, jurado John Iverson? Às vezes é um estresse emocional. Há causas que a gente acaba se envolvendo mais do que outras, que a gente fica com aquela sensação realmente do que vai ser. E o meu trabalho não é um trabalho de resultado, não é um trabalho de médico, por exemplo, que eu prometo, né, numa cirurgia, que eu vou atingir aquele resultado específico. Não, meu trabalho é de meio. É empenhar todo o meu esforço, jurado Jorge, para que a justiça, segundo o conceito de cada um, isso é muito individual, a justiça seja feita. Pode estar apertado, né, seu Fernando? Vá lá. Eu gostei do seu Fernando logo quando eu vi, né, pela questão da camisa dele, viu, Amandinha? Aproveitar para te saudar o Marcão. Mas eu não o conhecia, bem verdade, é o meu primeiro contato com esse réu. Cheguei aqui, fui lá conversar com ele. Em algumas situações a gente se depara, policiais, Amador, obrigado por tudo, meu irmão. Sempre um prazer, uma honra poder estar aqui nesse dia a dia contigo. Demais presente neste recinto, saúdo a todos. Senhores jurados, senhoras juradas, a gente sempre se reúne aqui, um dia uma coisa, no outro dia outra. Para mim existe sempre um fator surpresa, porque eu chego aqui para defender pessoas, homens, mulheres, que eu não conheço. Eu venho conhecer na hora. Para mim, isso já é um tanto quanto natural, porque é a minha rotina. Mas eu sempre fico me perguntando, e do outro lado, se eu fosse o réu, como eu estaria me sentindo ao conhecer quem iria me defender num júri popular na hora lá, instantes antes daquele julgamento acontecer. Eu penso que a gente julga bem quando a gente julga a si próprio, né? Se colocando no lugar de cada um aqui. Eu me coloquei no lugar daquela senhora, em face de quem eu nutro meus sentimentos, tá? Toda a minha solidariedade. Nós estamos aqui, nós nos reunimos aqui, não é uma disputa, tá, meus senhores, minhas senhoras, não é, viu, família, não é para prejudicar um ao outro. A gente faz isso aqui todo dia, tentando entender as coisas e fazendo as proposições, né, que a gente entende que sejam razoáveis, para no final, peço sempre, seja feita a vontade de Deus. Né? Que o Nazareno esteja, né, em bom lugar, num lugar certamente melhor do que esse que nós estamos. Agora, aqui na Justiça dos Homens, e essa é a nossa rotina, avaliar essa injustiça imperfeita
imperfeita, natural, feita por homens e mulheres, ela é imperfeita. E aí, Marcão, é que hoje que eu vos trago, e humildemente o faço, porque eu sou defensor público, eu não tenho interesse pessoal nessa causa. A minha vida é servir, é ajudar as pessoas que me procuram, principalmente aquelas que não podem pagar advogado e que precisam da minha mão amiga, e eu estou sempre com ela estendida, na medida do que eu posso. Esse processo, como todos os outros, jurado Fábio, jurado João, jurada Larissa, começa com uma peça chamada denúncia, que é a peça vestibular da acusação, que deflagra o processo penal. Subscrita por um promotor de justiça, é quando nós temos o fato criminoso que é debitado em face de alguém. E essa denúncia, quando li, na literalidade dela, jurada Paloma, diz o seguinte, que o Ministério Público propõe denúncia em desfavor de alguém, se alguém Fernando Menezes Costa, de apelido Fernando Galinha, brasileiro, natural de Belém do Pará, nascido em 1 de fevereiro de 65, está aí com 35 mais 24, 59, né? Por aí, né, seu Fernando? 59? 57? Vai fazer 57? Ah, é porque a gente está em 23, né? 24. Perdidinho na matemática, excelência. Mas também não era para ser 57. Porque se é de 65. Vejo que até isso, né, a pessoa às vezes é tão humilde. São pessoas que viveram uma vida, já quase sexagenários, que viveu uma vida. Que não sabe direito a idade. Mas aí diz o promotor, né? No dia 15/8/2017, em data ainda pré-pandemia, né? A gente nunca imaginava em 2017 que em 2019 a gente fosse viver tudo aquilo que a gente viveu. Por volta de 4h30, lá na Bernardo Saião, o denunciado desferiu golpes de faca contra a vítima José Nazareno do Carmo Belo. 49 anos, ocasionando-lhe a morte. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que para mim é emblemática. Sabe, jurada Larissa? Jurada Márcia, na denúncia é sempre uma visão embrionária. Jurado Jonathan, essa é uma visão inicial. Que o Ministério Público propõe um processo ainda sem informações seguras, definitivas, daquilo que possa ter acontecido ou não. Vejam que aqui o Ministério Público falou àquela altura, né? O denunciado desferiu golpes de faca contra a vítima, quer dizer, no plural. O processo começa com essa narrativa. Uma narrativa parcial, não se ouviu defesa, não se tem ainda a prova da materialidade, não se tem ainda a palavra do réu e sua autodefesa, o que é que ele alega. Se tem apenas as pessoas ouvidas na delegacia, e aí aquilo que a gente está sempre trabalhando aqui, né? Vale ou não vale? O quanto vale? O quanto nós devemos nos valer das pessoas que falaram na polícia para fins de condenar a ação de alguém? Aqui, mais uma vez, fica uma lição muito grande, pelo menos para mim. O Ministério Público que falou aqui na denúncia em golpes de faca, no plural, depois veio um laudo técnico, que é o laudo necroscópico, juntado posteriormente aos autos, uma prova da medicina, objetiva, né? Não é algo que se possa traçar pensamentos subjetivos, não, é algo objetivo,
E objetivamente o laudo que Vossas Excelências têm em mãos fala em um único golpe. Descreve um único golpe. Que isso fique bem claro. O único golpe que, diga-se de passagem, esse cidadão assumiu. Ele disse que houve um entrevero em que pesem fossem amigos. Eles se declara ter sido amigo do vosso ente querido, que Deus o tenha. Mas que tiveram naquele dia um entrevero, um desentendimento. Por alguma razão, maior ou menor, aliás, o próprio Ministério Público, nós chegamos hoje na data do julgamento, último dia, último capítulo da novela, para dar a palavra final para essa causa. E o próprio Ministério Público não trouxe para nós o que teria sido o motivo, que aliás é objeto inclusive de pergunta de qualificadora hoje para Vossas Excelências, que é algo que agrava e muito a acusação. Mas vejam que nós chegamos hoje e nem mesmo a própria acusação se quedou nos trazer o que teria sido o motivo dessa briga. E bem da verdade, não teria como saber, realmente. A não ser por um malabarismo probatório diferenciado, porque todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase policial quanto em juízo, ninguém viu. Nenhuma testemunha esteve, jurado João, no local do fato e, de modo ocular, tenha presenciado o que de fato aconteceu. O que nós temos nos autos é a palavra do seu Fernando, aqui sentado, e me surpreendeu o fato dele ter aparecido, dele ter vindo hoje aqui. A gente não tinha notícia do paradeiro dele, a verdade é essa. Mas ele veio. E é apenas pela palavra dele que eu, fosse um profissional dado a um outro perfil, poderia ter ali na entrevista reservado dito para ele: olha, seu Fernando, é o seguinte, eu quero que o senhor vá lá e diga que não foi o senhor. Faça o seguinte, não foi o senhor. Estão falando que tem uma filmagem, mas essa filmagem não está nos autos. As testemunhas que falaram, nenhuma esteve no local. Faça o seguinte, vá lá e diga que não foi o senhor. Ou então faça o seguinte, melhor, vá lá, o juiz vai lhe dizer que o senhor tem direito de ficar calado. Fique calado. Deixe comigo que eu vou falar para o jurado que não foi o senhor. O senhor não tem nada a ver com isso. Tem até um advogado que tem um meme aí, rolando pela internet, que assume que faz isso. Fala, não, meus clientes são inocentes, todos são inocentes. Todos são inocentes. Estão dizendo que foi ele, mas não foi ele. Eu estou dizendo, não foi ele. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Seu Fernando, o que foi? Foi assim, foi assado? Foi desse jeito? Então tá, o senhor vai ser ouvido, eu oriento o senhor que o senhor fale. Às vezes era até melhor que eu falasse que não dissesse nada, porque às vezes são pessoas que têm tanta dificuldade de se expressar, pessoas que não são letradas, não são artistas globais, que não tiveram lá muito estudo, chegam aqui, não sabem se expressar muito bem. Falam mal, falam bom português, e isso às vezes atrapalha a autodefesa, porque o jurado está fazendo uma análise visual do que ele está ouvindo, do que ele está vendo. Isso é normal, é natural do ser humano. Isso eu também não faço. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E ele, penso, num ato compatível com o ato de alguém que não é um mentiroso. Para mim, ele passa essa sensação de que ele não se trata de um mentiroso. Posso estar redondamente enganado. Mas a sensação que eu tenho é de que não estamos tratando de alguém que está aqui nos ludibriando, alguém que está aqui contando 1000 mentiras para nós. Ele assume.
Ele diz: fui eu. Meu amigo, ele chegou lá muito alterado. Nós estávamos lá, eu e mais outros, acolhemos ele, colocamos ele no lugar. Simplesmente ele se tornou muito agressivo, me deu um soco. A gente estava comendo churrasquinho, ali havia faca, naturalmente, para cortar a carne. A vítima, infelizmente, pela prova da medicina, se tem informação de que ele estava, além de muito embriagado, ele estava sob efeito de cocaína. E eu até joguei aqui no Google rápido, né? Efeitos comportamentais da cocaína. E a resposta do professor Google foi logo a seguinte: o indivíduo pode apresentar tremores, nervosismo, alucinações, delírios paranoides, insônia, comportamentos violentos, ansiedade extrema, pânico, entre outros. Nessa vida eu não tive muitas oportunidades, mas houve uma vez que eu tinha uma amiga, ela me convidou para ir na casa dela e o irmão dela, ele era viciado em entorpecente. Todo mundo sabia disso. E aí eu sentei, estava lá conversando com a amiga dela. Ele, de repente, assim, bem do nada, não tinha feito nada para ele, tampouco para a irmã. Eu estava sentado com a irmã, um outro amigo, e a gente estava conversando ali. Eu sendo recebido na casa de alguém, me portando, né, como tal. Ele sentou do meu lado, se virou para mim e disse assim, né, como se fosse hoje: tu queres ver, eu te coloco agora para fora da minha casa. Eu fiquei tão sem reação que eu me intimidei, baixei a cabeça, olhei para minha amiga. Ela me olhou, ela pediu desculpa, Alex, desculpa. Eu fiquei tão sem graça. Está na casa de uma amiga e vem o irmão dela e meio que me expulsa dali, me ameaça de expulsar dali. Eu não tinha feito nada, era uma visita de cortesia. E aí depois aí eu saí. Eu fingi, não, tirei de boa, não, tá tudo certo, não sei o quê, não, já tenho que ir, tá na hora de eu ir embora, não sei o quê. Não me fiz de ofendido. Tentei sair na esportiva, com elegância dali. Quando eu estou indo em direção ao carro, quem vem correndo na minha direção? O irmão dela. Assim, com os olhos esbugalhados. Eu já sabendo que se tratava ali de um dependente químico. Eu fiquei com medo, eu pensei, pô, ele vai me agredir, vai me dar porrada aqui. Eu não sou disso. Vou apanhar. Tu tens 10 reais aí para me emprestar? Ele veio me pedir 10 reais. Aí eu disse, porra, mano, eu não tenho, porque eu realmente acho que eu não tinha. Eu teria dado, porque eu estava com medo. Mas eu fiquei extremamente surpreso. Alguém que acabou de me ameaçar de me expulsar da casa dele, correu e veio me pedir 10 reais. Eu disse que eu não tinha. E ele só deu assim um tapinha na minha costa, meio que insatisfeito com a minha resposta. Eu fui logo entrando no carro para me sair dali. Mas o que eu quero dizer com isso? A impressão que eu tenho é que para um usuário de cocaína, a reação, a atitude, o comportamento desse alguém é completamente inesperado, a gente não sabe. Não tem como avaliar, do nada vem uma paranoia na cabeça e o comportamento se torna violento. É por isso que, reparem, prossegue o promotor ainda na denúncia. A vítima e o denunciado estavam numa coberta à margem da via pública, conforme o endereço antes mencionado, pois era um local onde se reuniam os que costumavam ingerir bebida alcoólica, vulgarmente conhecidos como papudinhos. A vítima, conforme relatos de sua mãe, era alcoólatra. O denunciado chegou a tal local com uma garrafa de vinho. A vítima solicitou um pouco para beber, mas foi negado pelo denunciado. Isso aqui, vejam bem, a denúncia, eu estou tentando visualizar a perspectiva da acusação, né?
mentalizar, para tentar imaginar essa visão de quem acusa. Olhem só, o denunciado chegou ao local com uma garrafa de vinho, denunciado. A vítima solicitou um pouco para beber, mas o denunciado negou. Não, não te dou meu vinho. Aí as testemunhas indicam, aí o laudo ainda não foi, não, está aqui. Em troca, aí prossegue, olha o que diz o promotor. Que não foi doutor Nadilson, foi outro. Ou foi o senhor? Não, não foi o senhor, doutor. Em troca, o denunciado, vejam bem, em troca do quê? O denunciado chegou com uma garrafa de vinho, a vítima pediu, me dá um pouco, ele disse não. Aí, em troca, o denunciado sacou de uma faca que trazia consigo e efetuou golpes, no plural, contra a vítima que caiu no chão. Não faz sentido. Isso não faz sentido. O mais razoável, e aí é que eu quero trazer essa perspectiva, sabe? Porque aqui a gente lida com pessoas, né? São seres humanos que vêm aqui para falar. Testemunhas, né? Seres humanos imperfeitos. Às vezes estão mentindo, não estão mentindo, às vezes falam uma coisa que lembram, às vezes têm falsas memórias. Neste caso aqui especificamente, todas as testemunhas ouvidas, repito, nenhuma delas viu nada. Todas elas falam com base em ilações, conjecturas, ouvi dizer, acho que foi assim, e aí foi se montando uma acusação. Uma acusação que culminou com esse senhor aqui sentado no júri popular. Esse senhor que tem esse fato isolado na vida dele. Ele, num momento de muita sinceridade, disse, não, quando eu era novo, lá atrás, quando eu era muito viciado, um alcoólatra, não que ele seja um ex-alcoólatra, porque eu acho que isso também não existe. Mas quando ele tinha esse vício num grau muito maior, quero crer, queria beber, foi no mercadinho e furtou uma garrafa de cachaça. Foi o outro crime que esse cidadão cometeu a vida toda dele. E essa acusação que hoje pesa contra si. Mas vejam, já nessa perspectiva do Ministério Público, ainda que em fase embrionária, eu não vi lógica nisso. A rainha das provas no direito penal moderno não é a testemunhal. Porque é um ser humano, né? Cada pessoa tem uma memória diferente. Tem gente que tem facilidade para uma coisa, facilidade para outra. Eu tenho uma certa facilidade de decorar os nomes das pessoas. Tem gente que tem a memória que decora o sentimento, a emoção no dia que passou no vestibular. Tem gente que tem memória olfativa, que sentiu, sabe, o cheiro de uma pessoa que amou muito e lembra até hoje. Então, cada um é de um jeito, né? Então, o que é a rainha das provas no processo penal? Não é a testemunha, não é o laudo pericial, embora ele tenha uma carga de verdade muito grande, por natureza. Rainha das provas não é nem mesmo a confissão do réu. Eu já vi réu confessar crime aqui que não tinha cometido, para acobertar a impunidade, garantir a impunidade do verdadeiro autor. Porque está sendo ameaçado. Então vejam, até mesmo a confissão de um réu a gente tem que olhar com reservas. Então o que é, segundo a doutrina penal moderna, a rainha das provas no direito penal? É a lógica, jurada Márcia. É a inteligência humana. Jurado João, é o raciocínio humano que nos permite inferir, né, de um fato que nos é trazido. O denunciado foi ao local com uma garrafa de vinho. A vítima solicitou um pouco para beber, mas o denunciado disse que não. Em troca, o denunciado sacou uma faca que trazia consigo. Não, a lógica era quem estava, né, irresignado por não receber um pouco da cachaça, o que esse cidadão uma vez cometeu um desatino de roubar uma garrafa de cachaça, porque queria mais cachaça, praticou essa violência. Aqui neste caso, a vítima é que queria um pouco mais de bebida,
e esse daqui nega, o raciocínio lógico, o mais razoável é crer que a vítima é quem, inconformada com essa negativa, tenha tido uma atitude violenta. E não o denunciado que nega o vinho. Eu nego o vinho e te dou uma facada. Não, eu estou te negando o vinho e da minha negativa vem o inconformismo do lado que recebeu essa negativa. Isso é a lógica. Então, quando eu li esta denúncia, eu já senti ferido o meu senso de lógica. Bom dia, Silêncio. Mas tudo bem. Às vezes a lógica é subvertida, né? Às vezes a lógica é o Remo vai ganhar. Aí vem um time lá de Rondônia e ganha do Remo. Não deu a lógica. Nem sempre a lógica prevalece. Lógica, doutor? A gente está meditando sobre coisas da vida, né? Eu estava viajando, eu cheguei, o Remo voltou a ganhar, Excelência. E aí, após o crime, todos comentaram no local que o denunciado foi o autor. A autoria até então, como eu lhes disse, foi concluída dessa forma. Era porque as pessoas falavam, né? E aí se ficou com essa denúncia lavrada em Coraci, em 22 de janeiro de 2018. Cá estamos em fevereiro de 2024 para decidir. Mas vejam que de janeiro de 2018 até o dia de hoje, em sede de provas, tivemos testemunhas as mesmas que aqui estiveram e nada viram. E nada viram. Supostamente teria havido um vídeo, uma filmagem de uma câmera de segurança que teria identificado o Fernando já saindo do local. Então não era filmando o momento em si, para a gente ver quem atacou quem, como foi de fato aquela situação. Mas aí nós temos um documento aqui importante, que a meu modo de ver, poderia desdizer as palavras do seu Fernando, ou poderia ratificar, se compatibilizar com aquilo que diz o seu Fernando, que é nada mais, nada menos do que o laudo necroscópico que Vossas Excelências têm em mãos. Que levado a cabo no cadáver do Nazareno, algumas informações relevantes dele nós podemos extrair. Dados do cadáver: José Nazareno do Carmo Belo. Histórico: vítima de esfaqueamento na via pública, evoluiu a óbito no local. Exame externo. O exame revelou cadáver com short preto, cabelos tricomizados, bigode cheio, barba cheia, íris castanha, medindo 1,50 m de altura, em bom grau de nutrição, complexão mediana, substâncias procedentes do corpo, sangue, cicatriz na forma normocrômica, normotrófica de 25 centímetros, na região anterior e mediana do abdômen, tatuagem na forma de raio, localizada na região deltoide direito, rigidez cadavérica, distribuição generalizada, córneas semi-opacificadas. Lesões externas, que isso é importante, é uma informação relevante para a gente compreender, já que o réu está alegando que agiu para se defender, teria agido em legítima defesa, é o que o seu Fernando está a nos dizer. Lesões externas, meus senhores e minhas senhoras. Uma ferida pérfuro-incisa, medindo 7 centímetros de extensão, localizada na região lateral esquerda do tórax. Uma única lesão frontal. É diferente de quando a gente se depara aqui com situações onde o laudo nos traz
informações dando conta de que foram várias lesões destas diversas perpetradas nas costas da vítima. E a gente fica daqui tentando entender as coisas. Nós estamos diante de um caso onde o perito fez inserir a informação, jurado Jorge, que se tratou de uma única ferida perfunicisa frontal que atingiu a lateral esquerda do tórax. E a presença de um abaulamento na região umbilical sugestiva de hérnia. Isso não tem nada a ver. Ele tinha uma hérnia umbilical que no momento ali, talvez no que ele agonizava, ou no momento que ele caiu nessa furada, ou o abaulamento que ele já tinha antes mesmo, talvez, um abaulamento do umbigo. Não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com alguma ação de alguma facada que o seu Nazareno pudesse ter desferido. Ou seja, a prova da medicina ela é inequívoca, inconteste no sentido de que foi um golpe e este golpe foi frontal. Eis que o seu Fernando conta para nós, como ele contou ali na entrevista rápida que eu fiz reservada com ele, que ele me contou. Houve um entreveiro, ele pegou a faca, eu peguei a faca junto com ele, a gente ficou na luta pela posse daquela faca, ele puxava para lá, eu puxava para cá, e no meio desta refrega, um golpe se sucede nele. Apenas um. Eu não quero ser o dono da verdade, jurado Janaifas. Nunca me coloco dessa forma, eu não tenho bola de cristal. Eu apenas faço aqui as minhas ponderações de acordo com o que nós temos. E as informações da perícia são informações compatíveis com a versão apresentada pelo seu Fernando. Se fossem informações totalmente dissonantes da versão apresentada pelo seu Fernando, beleza. Não dava para a gente acreditar muito no que esse homem diz. Mas, em meio à simplicidade dele, ele nos trouxe uma versão que, no frigir dos ovos, está em conformidade com a prova técnica, com a prova da medicina, que por sua vez é eloquente. Em que sentido? Para além dessas lesões, ou dessa lesão, melhor dizendo, que foi uma só, foram feitos exames complementares. Exames complementares, notadamente aqui o do toxicológico e o da alcoolemia. A alcoolemia constatou que o Nazareno ele estava com 25,11 decigramas de álcool etílico por litro de sangue. Era muita coisa. E a pesquisa de droga de abuso em material biológico, material que foi recebido pelo setor lá do IML, que faz esse tipo de exame, que é a urina. E coletada essa urina do cadáver, a conclusão foi a seguinte: foi detectada a presença da substância cocaína, da substância benzoilegonina, produto de biotransformação da cocaína no referido material biológico, urina. Que, dentre outras consequências, efeitos do uso dessa substância, como eu lhes disse, está previsto como o comportamento violento. Não sou dono da verdade, nem quero ser. Mas este caso, diante do cenário que nos foi trazido, honestamente, é um caso, primeiro, de insuficiência de provas,
Nós não temos aqui provas suficientes para condenar esse homem. Temos prova da inocência dele? Até temos, porque o laudo técnico ele é compatível com a versão desse homem humilde do que ele disse aqui hoje para nós. Mas, meus senhores, minhas senhoras, quando muito, eu penso que a absolvição dele se impõe por uma questão de insuficiência de prova. Nós estivéssemos a tratar aqui de um bandido, alguém dado, né, à criminalidade, alguém já com um retrospecto de violência. Mas não é o caso. A ex-mulher dele, Amanda, veio hoje aqui. E aí eu fico, é uma pergunta temerária, né, de perguntar para a ex-mulher de alguém, olha, ele era um bom marido ou não. Mas eu tive essa audácia. E ela disse, não, marido exemplar, bom. Terminamos por problemas naturais da vida. Parece até que tem até uma amizade até hoje, não sei. Não sei em que pé anda essa questão aí do alcoolismo, viu, seu Fernando? Eu faço votos que o senhor, né, se afaste definitivamente. Tá? Quando a gente tem um problema de alcoolismo, não existe isso de, vou tomar só uma. Ou só no final de semana, vou dar só um gole. Eu que já frequentou Alcoólicos Anônimos, já deve ter ouvido isso bastante. Não dá para dar o primeiro gole. Não dá para dar nem um tapinha. Não dá. Não dá, viu, seu Fernando? A bem do senhor e da sua família, do seu futuro. O senhor tem amor próprio. Aqui é o seu defensor público, num julgamento público aqui falando na frente de muita gente. Para o seu bem, não beba mais. Primeiro quesito, materialidade. Sim, temos uma pessoa que morreu. Segundo quesito, autoria. Sim, temos uma pessoa que confessou que desferiu um único golpe frontal em meio a uma refrega corporal, que certamente não tinha esse desejo de tirar a vida do próprio amigo, porque sabe-se que foi esse golpe e ele saiu dali. A gente poderia inferir o oposto disso, se fosse alguém que tivesse desferido mais golpes, e sem que ninguém o impedisse, ele prosseguisse, né, na execução de um crime premeditado que ele desejava. Não foi assim. Mas se reconhece que ele foi autor. E já que se reconhece que ele foi autor, vai se perguntar, terceiro quesito, o jurado absolve? Honestamente, diante de tudo que nós recebemos e soubemos hoje, a absolvição é a medida certa. Por derradeiro, doutor, não sei se o senhor tem aí o quesito, né, que tem a qualificadora da motivação, que eu quero não cometer essa falha de não ler para o jurado. O que vai ser inserido, o que vai se constar ou se vai ficar apenas em aberto, né? Se ele teve aí uma motivação fútil, né, ventilada na pronúncia, que vai ter que ser perguntado. Está assim redigido. O réu Fernando Menezes Costa cometeu o crime por motivo fútil em razão de a vítima ter lhe pedido vinho para beber? Tá bom. Obrigado, excelência. Vejam bem, é preciso ter muito cuidado nesse momento, porque a qualificadora, jurados experientes que são, já bem sabem que essas circunstâncias que são colocadas assim, meio que está sendo meio que na marra, coloca aquela qualificadora para ver, né, como fica no julgamento. Aí o Ministério Público no próprio julgamento chega que nem fala nela, porque muitas das vezes ela foi colocada ali de sopetão. Mas o juiz tem que perguntar, porque ela está inserida na pronúncia. E aí o jurado precisa responder essa pergunta. E essa pergunta, como acabou de ser lida pelo Dr. Cláudio, lhes será formulada. Se a motivação foi fútil, consistente, numa recusa do Fernando em dar bebida ao seu grande amigo.
É porque isso daí está na denúncia que eu li. O juiz fica até numa situação delicada quando é esse momento que ele tem que redigir os quesitos. O doutor Cláudio fica aqui sentado, e agora, o que é que eu coloco aqui? Aí, deixa eu ver. O promotor agora na sustentação nem sustentou o motivo. Me corrija se eu estiver errado. Eu tenho que colocar, porque eu tenho que perguntar. Aí o juiz vai buscar onde é que eu encontro aqui uma motivação nesse processo para o jurado saber o que é que ele está julgando. E aí o juiz vai lá na denúncia, que é a peça. Né? É uma referência da acusação, é a denúncia. E lá na denúncia, naquela fase ainda embrionária, que não se tinha informação do laudo, as testemunhas não disseram isso. Nenhuma das testemunhas disse isso, a não ser lá nas conjecturas da fase policial. O seu Fernando não disse isso. O seu Fernando não disse isso. Quer dizer, passamos muito ao largo dessa informação, segundo a qual a vítima chegou, o seu Fernando estava com uma garrafa de vinho, a vítima pediu, me dá um gole. O seu Fernando disse, não dou. E aí o seu Fernando ficou chateado e foi lá e furou a vítima. É o que está dizendo a denúncia. E por isso, né, banal, besteira, poxa, ele te pediu um gole, tu não deste, e só porque ele te pediu um gole que tu não deste, tu furas ele. Aquilo que nós vimos, não faz sentido. Faz mais sentido que a vítima tenha ficado contrariada de não lhe ter sido cedido um pouco daquele vinho, um pouco daquela bebida. Então, vejo que não há, com todo respeito, não há pé nem cabeça nessa qualificadora, que é a última pergunta que lhe será formulada, se houve essa motivação fútil, né? Que nunca em nenhum momento qualquer testemunha, até porque não estiveram lá e não viram, como poderiam ter testemunhado o desenrolar, a conversa. Não, peraí, eu vi quando um pediu a bebida, o outro não deu, e o que não deu ainda foi lá e ainda furou. Então aí penso, né, e vos digo com humildade, isso é respeitando a soberania do jurado, que a resposta escorrida para esse quesito da qualificadora é não. Não houve motivo fútil. Se há tanto chegar, se não quiserem absolver esse homem e o condenarem por homicídio simples, aí pena de 6 a 20 anos, né? E aqui nós estamos, nada vai trazer o Nazareno de volta, isso é fato. Mas nós estamos muito aqui também para analisar a necessidade de se colocar esse senhor lá no meio dos faccionados, de pessoas que verdadeiramente precisam estar segregadas do convívio em sociedade. Então a nossa tese principal é absolvição pela legítima defesa, que sem ser dono da verdade, há indícios muito fortes de que, pela prova pericial, de que ela se sucedeu, e na pior das hipóteses seja rechaçada essa qualificadora, né, que nem mesmo o Ministério Público se quedou sustentar, ocasião em que seria condenado o seu Fernando a uma pena de 6 a 20 anos. Obrigado pela atenção. Até quinta-feira, se Deus quiser. Satisfeito, Excelência. A dona Isabel pode ficar sentada. A dona Isabel pode ficar sentada. Vistos, etc. Submetido a julgamento o acusado, Fernando Menezes Costa, julgamento perante o 4º Tribunal de Júri da Comarca da Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 15 de agosto de 2017, foi o autor do fato que vitimou José Nazareno do Carmo Belo. Os jurados afastaram a qualificadora de motivo fútil. Isso posto, ante o veredito do Conselho de Jurados, julgo parcialmente procedente a acusação e condeno o réu Fernando Menezes Costa nas penas do artigo 121 do Código Penal Brasileiro em relação à vítima José Nazareno do Carmo Belo. Passo doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica nos modos previstos no artigo 5968 do Código Penal. Cabe ao acusado pena de 6 a 20 anos de reclusão em abstrato. Não há peculiaridade sobre a culpabilidade, já que a motivação restou afastada pelo Conselho. O réu é primário, não é elemento sobre a conduta social do réu, não é elemento sobre a personalidade, não é elemento sobre
os motivos do crime. As circunstâncias do crime são graves, eis que a vítima e réu estavam ingerindo bebidas alcoólicas em via pública, em local conhecido pelo consumo de bebidas por parte de dependentes. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixa a pena base para o crime de homicídio em 8 anos de reclusão. Presente atenuante prevista no artigo 653D, confissão, pelo que reduz a pena em 1 ano e na ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, concretiza nessa fase a pena em 7 anos de reclusão. Ante a ausência de causa de aumento ou diminuição da pena, torno a pena final em 7 anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto. Não cabe suspensão ou substituição da pena. Eu defiro quanto ao direito de apelar à liberdade, eu defiro o direito ao réu de apelar à liberdade. Isso aqui a gente fundamenta, eu vou deixar de ler no momento, e concluo somente dizendo que conceda, portanto, o direito de o réu apelar em liberdade, haja vista a inexistência dos requisitos do artigo 212 do CPP. Após o trânsito em julgado, por força da sentença condenatória, suspende os direitos políticos ativos e passivos do réu, devendo-se comunicar ao TRE. Também determina que se peçam a guia de execução e demais peças necessárias para a vara de execução penal. E, havendo armas e bens apreendidos, também determina o devido encaminhamento. Sentença publicada em plenário do júri, pelo que ficam devidamente estimadas as partes, sem custo, registro e cumpra-se.